Vamos mergulhar numa história de poder, de medo e de um destino que parecia selado. É a história de um pai tirano, uma profecia terrível e o filho que nasceu para mudar tudo. E para começar, a gente precisa conhecer Saturno, o soberano do universo. O poder dele era absoluto e a vontade dele era a única lei. Essa frase, bom, ela basicamente resume todo o seu reinado. Uma tirania completa, movida por um medo que a gente já vai entender. Porque, veja bem, por trás de toda essa crueldade existia um medo gigantesco. E esse medo nasceu de uma maldição, uma praga rogada pelo próprio pai de Saturno, bem no momento em que ele o destronou à força. E essa profecia, ela virou a sombra dele. Cada momento, cada pensamento era assombrado por ela. Ele viveu numa paranoia constante, convencido de que um de seus filhos iria traí-lo e tomar o seu lugar. O poder já não era um privilégio, era um fardo pesado. E aí, quando a esposa dele, Cibele, chega toda feliz para anunciar a primeira gravidez, o medo vira um ódio cego. A simples ideia de ser chamado de pai já era o gatilho. E para tentar escapar do destino, ele bola um plano. Um plano simplesmente horrível. O que vem a seguir é um dos atos mais bizarros e sombrios de toda a mitologia. A solução de Saturno para o seu medo era tão direta quanto terrível. Com essas palavras, Saturno simplesmente sela o destino da sua primeira filha, Juno. Sem a menor hesitação, ele a devora, transformando o próprio corpo na prisão dos seus herdeiros. E aquilo era só o começo. A partir daí, se estabeleceu um padrão pavoroso. Um filho nascia e logo em seguida era engolido, um atrás do outro. Juno, depois Plutão, Netuno, Vesta, Ceres, todos tiveram exatamente o mesmo destino cruel, presos na escuridão dentro do próprio pai. E a cada filho que ele engolia, ele ficava satisfeito, sabe? Dava até um tapinha na barriga e repetia o seu lema como se dissesse para o filho preso lá dentro que o poder dele estava seguro. Ele realmente achava que tinha enganado o destino. Só que a dor de uma mãe tem limite. Depois de perder 5 filhos para a paranoia do marido, o coração de Cibele se encheu de raiva. Chega de submissão. Era hora de se rebelar. Então, na sexta gravidez, ela foge para uma caverna remota para dar à luz em segredo. Lá ela esconde o bebê, que era Júpiter, e volta correndo para o palácio. Ela tinha um plano desesperado, uma última cartada para enganar o tirano e salvar pelo menos um dos seus filhos. E a enganação foi genial de tão simples. Ela enrolou uma pedra em umas roupas de bebê e entregou a Saturno. E ele, cego pela arrogância e pela pressa, nem olhou direito. Simplesmente engoliu a pedra, achando que era o sexto filho. Mal sabia ele que tinha acabado de engolir o símbolo da sua própria ruína. Enquanto Saturno relaxava no trono, achando que estava tudo resolvido, a profecia contra ele estava, na verdade, crescendo forte e saudável numa caverna bem longe dali. Júpiter foi criado em segredo, protegido por ninfas e guerreiros. Ele foi amamentado por uma cabra mágica, instruído por uma águia encantada. Ele cresceu forte, corajoso, mas sem fazer a menor ideia de quem ele era ou do destino que o esperava. Mas isso estava prestes a mudar. E então o momento chega. A águia revela toda a verdade para ele, sobre seu pai tirano, seus irmãos aprisionados e a profecia. Essa revelação acende uma chama no coração de Júpiter. O jovem deus agora tinha uma missão: vingança. Agora, armado com a verdade e movido por um desejo de justiça, Júpiter parte para confrontar o pai. A maldição que assombrou Saturno por tanto tempo finalmente bateria à sua porta. Mas Júpiter era esperto. Ele sabia que só a força não ia adiantar. Então, ele consegue uma poção mágica, se disfarça de servo e se infiltra no palácio. O plano era libertar os irmãos de dentro para fora. Saturno, sem desconfiar de nada, bebe tudo. O efeito é imediato e, bem, nojento. Ele começa a passar mal, muito mal, e num acesso de vômito, regurgita cada um dos filhos que tinha devorado. A sua solução permanente foi desfeita do jeito mais humilhante possível. Mas a maior surpresa para Saturno ainda estava por vir. Os filhos que ele engoliu como bebês saíram de lá como deuses adultos, fortes e prontos para lutar. A prisão não os enfraqueceu, pelo contrário, só adiou a vingança deles. E ali, com todos os irmãos e irmãs ao seu lado, Júpiter finalmente desafia o pai. Ele exige o trono. A profecia estava acontecendo, bem na frente dos olhos de Saturno.
É claro que Saturno se recusa. Ele convoca seus aliados, os titãs, para lutar. E o que era uma briga de família vira uma guerra cósmica, a Titanomáquia, a velha ordem dos titãs contra a nova geração de deuses lutando pelo controle de tudo. E assim, um tirano cai para que outro possa subir ao poder. Júpiter se torna o novo rei do universo, mas fica a pergunta no ar. Será que o ciclo de violência foi quebrado? Ou será que ele, assim como o pai, está apenas esperando o dia em que um de seus próprios filhos o desafiará pelo trono?